Você sabe por que é tão importante diferenciar o neurótico de um psicótico? Que esse é um elemento determinante no processo terapêutico? Vamos lá. A psicanálise, desde a época de Freud, né, e essa tradição herdada por Lacan, enfatiza a importância do que nós chamamos de diagnóstico diferencial. O que seria isso? Entender a diferença entre as estruturas clínicas dos pacientes. E as duas estruturas clínicas fundamentais são a neurose e a psicose. É muito importante para o planejamento do tratamento que o analista, que o terapeuta, entenda se ele está lidando com o paciente acometido de um estado neurótico ou de um estado psicótico, né? O equívoco, o erro, né, nesse tipo de diagnóstico pode ser fatal. Por exemplo, tratar um psicótico como um neurótico pode desencadear um surto psicótico. Bom, vou dar algumas dicas aqui que são muito importantes para o estabelecimento da diferença entre a neurose e a psicose. Há alguns elementos que precisam ser observados e analisados criteriosamente, mas dois talvez sejam os mais importantes. O primeiro é o seguinte, né? O neurótico é alguém que está em conflito com o próprio desejo. O neurótico se debate sobre as suas dúvidas. Ele não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Ele não sabe se quer ou não quer. Ele não sabe se pode ou se não pode. Por isso ele se atormenta e se angustia em relação a isso. O psicótico, ele é tomado de muitas certezas. O psicótico, ele é certo daquilo. O psicótico costuma viver no mundo ou branco ou preto. No mundo do psicótico não há complexidades no meio do caminho, não há tons de cinza, no mundo do psicótico. Então, primeiro é isso em relação às certezas e às dúvidas. Um segundo ponto, não menos importante, diz respeito à maneira como o neurótico e o psicótico se utilizam da linguagem. O neurótico costuma ter capacidade de construir metáforas, construir símbolos. O neurótico consegue metaforizar e simbolizar as experiências em que ele vive. Ele consegue buscar novos significados. E, aliás, ele se atormenta até demais em relação a isso. O psicótico, por sua vez, costuma, e esse é um ponto que para o Lacan, por exemplo, é decisivo, o psicótico costuma carregar uma certa pobreza da linguagem, uma incapacidade de simbolizar e metaforizar as situações em que ele vive. Então, relacionado àquela radicalidade, àquela certeza, o psicótico ele carrega essa linguagem mais dura, mais seca, com dificuldade de floreamento, símbolos e metáforas.